Graça e paz, povo abençoado. Melhor noite a todos. Aqui é seu irmão em Cristo, Orlando. Vamos a mais um estudo. Para os que já foram libertos do sistema religioso, esse estudo será um alimento sólido. Para muitos que ainda estão e andam nas sombras, rudimentos, poderão dizer muitas outras coisas. Mas vamos deixar os textos bíblicos falarem por nós. O tema do estudo: Santa Ceia ou Festa Ágape? Mateus capítulo 26, verso 19. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído a prepararem a Páscoa. Jesus nunca nos mandou celebrar uma tal Santa Ceia. A ceia que Jesus participou foi, na verdade, a Páscoa judaica, ou a festa dos pães ázimos. No texto bíblico, quando Jesus pede aos discípulos que lhe preparem a última ceia, ele se referia à Páscoa. Mateus capítulo 26, verso 19. Quando Cristo pede para prepararem a ceia, ele se refere à comemoração da Páscoa judaica, que era realizada por todos os judeus daquela época. Mas isso não significa que Jesus tenha instituído um novo memorial a partir daquele dia. Uma nova aliança estava feita com o sacrifício de Jesus, não um novo memorial, sendo oficializado por Jesus naquele momento, antes de morrer. A Páscoa, Antigo Testamento, falava do Cordeiro que viria. A ceia, Novo Testamento, fala do Cordeiro que já veio. Tanto é verdade isso que Jesus disse em Lucas capítulo 20, verso 19: tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Isto é, repartir o pão com os irmãos. Mais uma prova é o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Paulo não estava mandando a igreja participar uma tal Santa Ceia como um memorial. Ele estava dizendo para eles que eles eram beberrões e gulosos e não repartiam o pão e a bebida com os outros. Era costume da festa ágape levar alimentos para comerem juntos, mas enquanto uns se empanturravam, outros passavam fome. Veja, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto uns ficam com fome, outros se embriagam. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. 1 Coríntios 11, 21 e 22. Vocês estão vendo? O foco aqui não é um memorial ou sacramento, e sim um puxão de orelha. É um puxão de orelha naqueles que não dividiam o que tinham. Era isso que Paulo estava fazendo. Paulo não tratava a ceia como santa, até porque esse nome Santa Ceia não é bíblico, e nem como memorial que a igreja deveria seguir, mas estava em 1 Coríntios 11 apenas exortando os cristãos
a dividirem o pão. Vou colocar aqui alguns trechos deste mesmo capítulo e do capítulo anterior, verso 10, e vamos ver como Paulo enxergava a ceia. 1 Coríntios 10, verso 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação do sangue de Cristo? E que o pão que partimos é a participação do corpo de Cristo? Verso 21. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Mesa do Senhor, ou seja, um momento especial, fraternal. 1 Coríntios 11, 23 ao 26. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, do jantar, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Meus amados, só fazemos um memorial para quem está morto. Mas Jesus voltou. No terceiro dia, voltou ou não voltou? Voltou e ficou com eles por mais 40 dias, ensinando-os. Se Jesus voltou e ficou com ele 40 dias, com eles, e depois veio outro Consolador, ou seja, até hoje ele está conosco e para sempre estará, somos o templo, a habitação dele, vamos continuar anunciando a morte dele? Anunciar a morte de quem já morreu, ressuscitou e está vivo? Versículo 27. Portanto, todo aquele que come o pão e bebe do cálice, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Pecando contra aquilo que Jesus ensinou, qualquer que fizer isso não tem parte com ele. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. O apóstolo Paulo está se referindo a se embriagar e a gula. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ceia quer dizer jantar. E assim um tem fome e outro embriaga-se. 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? E envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. O cristão, ele deve dividir o pão com quem tem fome. É uma ordem de Jesus e demonstra um coração que agrada a Deus. Mas um mísero pedacinho de pão e um copinho com suco de uva
Não se trata disso. Meus amados, eventualmente essas refeições comunais que vieram a ser conhecidas como ágape, da palavra grega para amor, tornou-se uma prática regular para os cristãos. Judas se refere a elas em sua carta como festa do amor fraternal, ou festa do amor, fraternidade, por causa de abusos, alguns dos quais mencionados em 1 Coríntios 11, versículo 17 e 34, 2 Pedro, capítulo 2, verso 13, e Judas 1,12. Paulo, Pedro e Judas os repreendeu. A ceia só é santa quando o pão é dividido. Veja o que Jesus diz sobre ele mesmo. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Ele está falando sobre ele, o pão espiritual, e não de um pão físico e um mísero suco de uva. Tudo isso é físico. Comer o pão ou a carne significa o alimento da palavra, conhecendo e entendendo os princípios de Cristo, o último sacrifício físico oferecido a Deus com o propósito de perdão e redenção. Beber o sangue significa entender e receber o propósito do sacrifício de Cristo, ao derramar o seu sangue na cruz, o último ritual físico com propósito expiatório para Deus. Isto é comer do pão e beber do vinho. E o que Paulo se refere lá está falando de uma refeição, festa ágape, que era um costume deles levarem os alimentos até o local e dividirem, mas eles não estavam fazendo isso. E diga-se de passagem que quando Paulo repete as palavras do Messias, eu recebi do Senhor aquilo que vos dou, Paulo não estava lá na mesa. Quem estava lá eram os 12. O que Paulo recebeu do Cristo foi o Evangelho. E o Evangelho ele dividiu a todos. Graça e paz. Melhor noite.